Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e se me estás a ver pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Maria, eu sou médio psíquica e se estás a ouvir pela primeira vez este termo médio psíquica, eu vou explicar-te o que é que significa. Médio significa que eu trago mensagens e comunico com o mundo espiritual e para mim médio não fica apenas de entes queridos, pessoas que já partiram, portanto pessoas. Médium para mim também significa que eu consigo comunicar e trazer mensagens e informação de guias, mestres espirituais, mentores espirituais e mesmo outras formas de consciência. Psíquica significa que eu consigo ver o passado, o presente e o futuro das pessoas a quem eu me conecto. Portanto, sem mais demoras, e se te interessa tudo o que tem a ver com a espiritualidade, este é o lugar ideal para ti. Portanto, no vídeo de hoje, para mim é muito especial porque eu decidi trazer-te e vou trazer-te 5 perguntas que vão dar-te a clareza que tu precisas para realmente saberes quem tu és, para encontrares o pó mágico que está a faltar-te, para tu entenderes mais acerca de quem tu és, o teu caminho, a tua missão, mas, acima de tudo, aquilo que te está a travar e aquilo que está a impedir de tu alcançares mais na tua vida e alcançares aquilo que tu queres. Estas perguntas foram perguntas que eu também, mesmo há pouco, tive a responder para perceber quais eram as questões que eu queria fazer, quais eram as perguntas que de facto faziam ou me ajudavam a mergulhar dentro de mim mesma e posso dizer-te que encontrei e senti informação e partes de mim que eu não sabia que tinha. Portanto, foi mesmo excelente e eu sei que isto vai ter o mesmo impacto em ti. Portanto, sem mais demoras, a primeira questão que eu tenho, ok? Eu tenho aqui o meu caderno com os meus apontamentos, é quais são os meus valores e por que são importantes para mim. E eu quero que tu apontes estas questões no teu caderno. É para fazermos juntos, é para fazermos juntas, mas eu quero que tu apontes estas questões. Eu quero que tu faças uma promessa a ti mesma, um comprometimento contigo mesma que tu vais de facto responder a estas perguntas. Quais são os meus valores e porque é que eles são importantes para mim? E se tu não sabes o que é que significam isto dos valores, valores são ideias, crenças que eu tenho e que eu possuo, comportamentos, é os princípios fundamentais ou crenças que orientam o meu comportamento e as decisões e as escolhas que eu tomo. Representam o que é mais importante na vida, na minha vida ou na vida de alguém, e pode ser, os meus valores, por exemplo, é autenticidade, família, amor, justiça. Mas algo que eu quero trabalhar e que pus à parte, crescimento e expansão. Estes são os meus valores, é autenticidade, honestidade, família, amor e justiça. Portanto, eu quero que tu penses quais são os teus, e existem imensos. Se te ajudar, tu podes mesmo ir à internet e procurares por lista de valores e ver quais é que tu te identificas. Depois, a segunda questão que nós temos é qual é a minha paixão? O que é que me faz sentir apaixonada? E esta é uma pergunta muito importante. Eu quero que tu deixes mesmo guiar-te. Eu quero que tu tires tempo para poderes escrever sobre isto. Porque eu sei que as perguntas podem parecer simples e eu quando estava a pensar nas questões e a apontar as questões eu achava que isto se calhar vai ser muito simples, mas não, deixa-me escrever sobre isto. Qual é a minha paixão? O que é que me faz sentir apaixonada? O que é que faz eu sentir-me entusiasmada? O que é que eu gosto de fazer e ao fazer isso e ao pensar sobre isso eu sinto-me entusiasmada, ok? Eu quero que tu reflitas sobre esta questão e eu quero que tu escrevas, que sejas clara e que encontres e que busques essas respostas, ok? Portanto, a terceira questão que nós temos é quem sou eu sem os meus títulos ou a minha posição? E esta pergunta é muito interessante e na verdade foi a pergunta no qual eu escrevi mais, é o que eu tenho o texto mais comprido. E esta pergunta é muito especial e muito importante porque a maior parte das vezes nós associamos-nos com as pessoas que estão à nossa volta e deixamos que o meio que nos engloba, a nossa posição mesmo social, a nossa posição a nível das amizades, o nosso trabalho, o facto de sermos filha, mãe, irmã, prima, avó, muitas das vezes nós colocamos um rótulo e achamos que somos essa pessoa. Eu sou a avó, eu sou a mãe, eu sou a irmã. Mas quem sou eu realmente sem esse rótulo? Quem sou eu sem ser a enfermeira, a médica,
o jardineiro, a jardineira, a cozinheira. Quem sou eu sem esses títulos, ok? Eu quero que tu quase que te dispas de todas estas ideias, de toda a construção que tu foste fazendo à volta de ti mesma e de facto mergulhas dentro de ti e percebas e que respondas. E acredita, eu escrevi tanto sobre esta questão. Muita coisa interessante. Eu escrevi: eu sou uma mente curiosa que anseia por pisar novas terras, novos horizontes. E à medida que eu estava a escrever, foi muito interessante porque eu fui vendo imagens, eu fui sentindo emoções e parece que eu estava a ver-me ao longe, à distância. Eu estava a descrever esta rapariga que eu estava a ver ao longe, esta menina que eu estava a observar ao longe. Portanto, é isto que tu tens que fazer, ok? É retirar todas estas cápulas, todos estes títulos, toda esta posição de quem tu és na vida e mergulhares dentro de ti mesma, da forma mais simples. E vê o que é que vem à tua mente. Observa o que é que o teu coração quer trazer cá para fora. Com a questão: quem sou eu, sem os meus títulos e as minhas posições. Agora, a quarta questão é: quais são as minhas forças e as minhas fraquezas? E esta foi intensa. Esta foi intensa. Portanto, eu percebi a nível das fraquezas. Nas forças é fácil. Eu acredito que nós temos mais dificuldade quando temos que falar sobre aquilo que nos puxa para baixo e quando temos que falar, lá está, das nossas fraquezas, de tudo o que tem a ver com algo que é mais profundo. Nós temos sempre uma certa dificuldade, não é? Temos sempre este ego que se coloca de: não, eu não sou forte, eu não tenho... Mas eu por acaso tenho facilidade em mergulhar dentro de mim mesma e deixar as coisas fluir, porque é uma coisa que eu pratico muito, é escrever e analisar-me, e é isso que eu quero que tu faças. Mas eu posso te garantir que eu encontrei muitos aspectos que eu tenho que trabalhar em mim mesma e que eu não sabia. Eu posso partilhar aqui uns contigo, eu sinto-me à vontade para fazê-lo. Eu coloquei aqui o medo de cair, falhar, e é muito interessante porque a imagem que me vinha era mesmo o medo de eu cair e magoar-me, entendem? Não é o falhar, é eu cair e magoar-me, e eu ferir-me e sentir que não consigo voltar a erguer-me. Isto é muito interessante porque eu também percebi que isto afeta muito, de certa forma, esta minha partilha, o meu trabalho com as redes sociais, este medo que existe à volta de eu dar o passo em falso e cair e magoar-me, ou ser magoada. Muito interessante. Depois eu também coloquei aqui o medo de ser invisível, o medo de não ser ninguém, o medo de não ser vista, o medo de não ser, sabem? Isto deu muito pão para pensar, eu costumo dizer, isto deu muita comida para pensamento, porque de facto eu não fazia ideia que isto existia, mas acima de tudo eu quero que tu saibas que ao fazeres este processo, tu também estás... eu costumo dizer, e eu uso isto muito no programa que eu criei na Academia da Ascensão, onde eu guio mulheres para transformarem, para serem mais confiantes, atrair aquilo que elas querem e sentirem-se mais empoderadas e confiantes nelas mesmas para poderem seguir o caminho delas. E é algo que eu costumo dizer, e é uma frase minha, e eu digo sempre: consciência é poder. E eu digo muitas vezes, a partir do momento que eu percebo algo e eu estou consciente de que eu tenho isto e que tenho esta crença e que tenho esta limitação, então eu acabei de assumir o meu poder sobre essa situação. Então, se eu continuo a deixar que isso me influencie e que modifique as minhas ações e que me impeça de eu agir, então eu não estou a exercer o poder sobre isso. Entendem? Então aquilo que acontece é que ao tu escreveres estas coisas, tu assumes o poder sobre elas. Tu passas a ser mais forte. Tu passas a ter o poder da decisão, o poder de mudar, o poder de fazer diferente, o poder de ter controle sobre isto. E quanto aqui às forças, tal como eu disse, adaptabilidade, eu sou uma pessoa muito adaptável, arriscar, só que às vezes eu acho que podia arriscar ainda mais. E foram, juntamente com outras coisas, mas algumas que eu queria partilhar também para te ajudar e inspirar-te a tu também abrires e teres esta abertura e seres honesta contigo mesma. Quanto à quinta pergunta: como é que eu lido com o medo e o falhanço? Este é muito interessante porque tu
percebes de que forma é que a tua vida podia ser diferente se tu lidasses com o medo e com o falhanço de uma forma diferente. Eu quero que tu analises todos os momentos, todas as situações, todos os acontecimentos em que tu podias ter lidado melhor com o medo e com o falhanço para potencializar e amplificar os teus passos, a tua direção e o teu caminho. E portanto, foi este o vídeo, as 5 questões que vão dar-te a conhecer o pó mágico que existe dentro de ti para tu poderes mudar a tua vida, seres diferente e seguires um caminho mais autêntico contigo mesma. Eu espero que tu possas fazer isto, que faças isto. Eu também espero poder ler comentários vossos com aquilo que vocês escreveram. Um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo.